que significa a palavra pródigo, filho pródigo? O que é alfarrobas? Por que dá vestido? Por que dá um anel? Por que dá sandálias? Por que tudo isso? Bom, é o que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Então eu quero te convidar a você abrir a Bíblia comigo ou acompanhar a leitura da parábola que nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós falaremos da parábola do filho pródigo, mas se você ver o tema que eu deixei na live, é a parábola dos filhos perdidos. Talvez aqui eu já deixei uma grande deixa para você realmente entender do que se trata esta parábola tão conhecida de Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, galera. Lucas, capítulo 15. Como eu disse ontem, no nosso primeiro dia do desafio, eu estou usando a Bíblia mais usada no meio do cristianismo brasileiro, né? Principalmente no nosso meio pentecostal, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida Corrigida. Como eu falei, essa é uma das primeiras Bíblias que eu tive, desde quando eu comecei a pregar e estudar. Então, ela é a versão praticamente que quase todo mundo tem, por isso que eu estou usando esta versão, tá? Então, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, nós vamos aqui então trazer a interpretação da parábola do filho pródigo dentro do contexto judaico do primeiro século, que foi quando Jesus Cristo ele expôs esta parábola. Eu vou ler o verso de número 1 e o verso de número 2 do capítulo 15. Mas aí alguém pode falar, mas a parábola do filho pródigo só começa no verso 11, professor. Correto, você está certo. Mas para entender esta parábola, nós precisamos ler o verso 1 e o verso 2, e aí sim nós pularemos para o verso de número 11. Então, Lucas, capítulo 15, verso 1, está escrito assim, galera, ó. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Verso 2. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Guarde esses dois versículos. Vamos para o verso 11. A leitura é um pouquinho extensa, mas vale a pena. Vamos lá. Verso 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao seu pai, dai-me a minha parte da herança que me pertence. E o pai repartiu a parte da herança entre os 2 filhos e deu ao mais moço. E poucos dias depois, ele ajuntou tudo o que tinha e ele partiu para uma terra longe. E ali ele desperdiçou toda a sua fortuna, herança, vivendo uma vida vazia, uma vida inútil. Verso 14. E havendo gastado tudo, houve naquela terra grande fome. E ele começou a ter necessidades. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou ele aos seus campos para cuidar do rebanho de porcos. E ele, o filho pródigo, desejava se alimentar com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele, caindo em si, ele pensou e disse, na casa de meu pai há pão com fartura, e eu estou aqui com muita fome, necessitado. Eu vou me levantar, e eu irei ter com o meu pai, e eu falarei para ele, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda ele estava longe, o pai dele viu ele. E o pai dele se moveu de íntima compaixão, correu até ele, lançou-se no pescoço dele e lhe deu um beijo. E o filho disse, pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos, traga-me depressa o melhor vestido. E vestindo-lhe, ponha um anel nas mãos e uma sandália nos pés. Traga-me o bezerro mais gordo, ou seja, o filhote de boi mais gordo. Mata ele e vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando chegou em casa,
ouviu o barulho das músicas e as danças. Então chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo? Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro mais gordo para festejar porque ele voltou salvo. Mas ele se indignou muito e não queria entrar. Então seu pai teve que sair e conversava com ele. Mas ele respondeu e disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos e eu nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. Nunca me destes nenhum cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a herança com as meretrizes prostitutas, o Senhor matou o bezerro mais gordo. E o pai disse: tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo se alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se achou. E assim termina-se a narrativa de Jesus da parábola do filho pródigo. Uma das parábolas mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada, pessoal. Primeira coisa que eu quero aqui, novamente com vocês, manchei o dedo, mas não dá nada não. Pontuar é o que era uma parábola. Como eu falei ontem, no primeiro dia do desafio, uma parábola era um dito, era uma história, no contexto de Jesus, tá, pessoal? Cada país aí, cada nação tem as suas parábolas, né, os seus ditos. Uma parábola no contexto de Jesus era extrair coisas do cotidiano, do dia a dia, e dentro dessas situações, como aquele que semeia, como aquele que planta, como este filho que pede uma parte da herança e vai embora, é pegar estes tipos de histórias, ilustrações e trazer verdades espirituais e também verdades morais, ensinos morais. Isso eram as parábolas e é o que Jesus fazia e fazia muito. Tendo dito isto, eu quero aqui também mostrar algo para vocês bem legal. Dentro da escrita do judaísmo, tem algo que nós chamamos de paralelismo hebraico. O que é o paralelismo hebraico? Os grandes mestres no judaísmo, escribas, fariseus, ensinadores, até mesmo profetas, salmistas principalmente, eles usavam muito paralelismo hebraico. Jesus também usou aqui o paralelismo hebraico. O que seria isso? Para fixar bem uma verdade na cabeça do auditório, do povo, ele falava quase que a mesma coisa, mas de forma diferenciada, mudando uma coisinha ou outra, mas a ideia era a mesma. Vou te explicar. Quando você vai no livro dos Salmos, muitos salmos você vai ver isso. Vou dar um exemplo aqui. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é poderoso e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus, ele é forte e a sua misericórdia dura para sempre. Está fixando o quê? Na cabeça do ouvinte que ele tem todos esses atributos, mas ele é misericordioso para sempre. E é isso que vai acontecer aqui. Perceba que no capítulo 15, Jesus começa falando da parábola, ele fala 3 parábolas aqui dentro desse contexto. Ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Ele fala sobre 3 coisas que estão perdidas. Por quê? Ele quer fixar na cabeça do auditório coisas que estão perdidas ou pessoas que estão perdidas. Isso é um paralelismo hebraico. Bom, já que você entendeu então o que é parábola, já que você entendeu o que é paralelismo hebraico, eu quero agora definir com você o que significa isso daqui, ó. Pródigo. O que significa pródigo? Por que ele é chamado de filho pródigo? Qual que é a ideia de pródigo? A ideia desta palavra pródigo, juntada a filho, seria aquele que é gastador, aquele que é esbanjador, aquele que de uma forma assim rápida, ele consegue destruir todas as suas finanças e toda a sua riqueza. E é isso justamente o que nós vemos dentro do texto que nós lemos. É um filho que chega no pai, né? Um filho que chega no pai e pede lá, eu quero minha parte da herança. O pai dá para ele a parte da herança, ele pega essa parte e vai-se embora viver a vida dele
do jeito que ele quer, da forma que ele quer, com os prazeres que aquele mundo pode oferecer. Agora que você já tem tudo isso na sua mente, sabendo o que é uma parábola, sabendo o que é o paralelismo hebraico, sabendo o que significa a palavra pródigo, eu quero entrar dentro da construção da parábola, dentro da interpretação à luz da cultura do contexto de Jesus. Quando nós analisamos esta parábola com os óculos ou com a mente de alguém que vivia nos tempos de Jesus, ouvir isso que Jesus falou nessa parábola era algo trágico. Era algo trágico. Por quê? Segundo o Dr. Ken Bailey, que eu citei aqui ontem, que ele escreveu um manual chamado As Parábolas de Lucas por Ken Bailey. Você precisa desse livro para entender as parábolas. É muito bom. Ele viveu com nômades. Provavelmente ali na década de 1970 e alguma coisa. Ele foi viver lá pro lado do Iraque, da Palestina. E neste contexto ainda tinha pessoas que viviam da mesma forma que viviam nos tempos de Jesus, isolado de tudo. Então a cultura era meio que parecida com os tempos de Jesus. E ele chegava para essas comunidades, para essas aldeias, né, que naquele tempo de Jesus era muita aldeia, tinha a cidade principal, Jerusalém, tudo tal, ali a grande metrópole, mas a maioria do povo morava nas cidades pequenas, né, nos vilarejos, nas aldeias. E ele fez a pergunta para algumas famílias, se um filho chegasse para o pai e falasse o seguinte: pai, me dá minha parte da fazenda que eu vou embora. Como que um pai, dentro de uma aldeia, ele iria se portar perante esse pedido? A resposta que Ken Bailey recebeu foi essa daqui. Primeiro, isso seria impossível de acontecer, porque seria a pior afronta que um pai pode receber de um filho. Com certeza, se isso acontecesse, este pai bateria nesse filho. Daria bofetes, bofeteava ele. Por quê? A herança só podia ser repartida ou dividida com a morte do pai. Com o pai em vida, não tem como dividir a herança. Para ele, isso daqui era ponto passivo. Fazia parte da cultura. Isso daqui é muito legal você entender que todos os jovens judeus, eles tinham um compromisso com uma tradição judaica. Eles não podiam mudar de perto da casa dos seus pais enquanto seus pais não falecessem. Por isso que a maioria ia morar quase que no terreno do pai ou na mesma casa dos pais. Isso era a tradição, você cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice. Eles cuidaram de você quando você era criança, o mais sensato é você cuidar deles na velhice. E é aqui que você vai entender também uma citação de Jesus que está no Evangelho de Lucas, quando aquele jovem chega para Jesus e fala assim: eu quero te seguir, mas espere primeiro eu enterrar meu pai. E aí tem um monte de pessoa que pensa que estava tendo um velório na casa dele. Por esta palavra que ele fala, espere eu enterrar meu pai. Não estava tendo um velório, né? Um caixão aqui, ó. Não estava tendo velório não, pessoal. Simplesmente o que ele quis dizer para Jesus é o seguinte: eu quero te seguir, mas espera eu cumprir a nossa tradição de só poder te seguir e ir embora, deixar meu pai, depois que ele morrer. E aí Jesus diz o quê? Deixe que os seus mortos enterrem os seus mortos. Ele já dá uma lapada falando contra essa tradição, que não era mandamento de Deus, era só uma tradição. É uma tradição legal, se você pode cuidar dos seus pais até que eles partam, amém, glória a Deus. Mas naquele contexto, ele preferiu ficar ali para cumprir a tradição de cuidar do pai do que seguir o Messias, o Salvador. Enfim, só para vocês entenderem a dimensão de quando um filho, naquele contexto, chegava para um pai e falava: eu quero a minha parte da fazenda, da herança. Era a mesma coisa dele chegar para o pai e falar assim: ó, para mim, o senhor está morto, eu não estou mais satisfeito em estar debaixo do mesmo teto que você está, vivendo com você na sua presença. Então me dá o que é meu, porque eu sou seu filho, que eu vou embora. Você imagina um pai ouvir isso? E aqui entra algo muito curioso. A parábola de Jesus diz que este homem tinha 2 filhos. Se ele vai dividir aqui a herança, obviamente que ele vai ter que dar a parte para o mais novo e a parte para o mais velho que já ficou ali também. Ele vai ter que receber, porque é divisão de herança. Mas o mais curioso é que este filho mais velho que está ali, que vai ficar na casa com o pai, ele não se pronuncia. Ele não aparece nesse momento em que o filho mais novo, o irmão dele mais novo quer ir embora,
Ele não fala nada. E aqui é uma grande curiosidade, né? Um pontão assim, de interrogação. O porquê será que esse irmão mais velho, ele não interviu? Ele não entrou na conversa, ele não tentou aconselhar o mais novo a ficar, ele não apaziguou a ira desse menino para querer ir embora, desse jovem. Fica um silêncio total e a parábola não fala nada. Simplesmente, ele não fala nada. E diz o texto que passando alguns dias, ele pega a parte dele que o pai dele repartiu da sua riqueza e ele vai embora. E ele vai viver a sua vida do jeito que ele quer, desfrutando de todos os prazeres que aquele século presente que ele viveu na ideia da parábola poderia lhe dar, lhe oferecer. E o próprio irmão depois acusa lá no final, como nós lemos, que ele gastou com meretrizes, com tudo aquilo que não devia. Mas diz também a parábola de Jesus, que lá na terra que ele estava, houve fome. Ó, lá na terra que ele estava, houve fome. E ele, que tinha empregados lá na casa do pai dele, talvez nem trabalhava, agora vai ter que trabalhar. E ele é enviado para cuidar de porcos. Pega essa. Lembre-se que a plateia que está ouvindo Jesus aqui, quem que é, pessoal? A plateia que está ouvindo Jesus são os judeus. E dentro do livro de Levíticos, está lá prescrito os tipos de animais que poderia se alimentar, comer e não comer, e ter contato e não ter contato. E lembrando que dentro das leis de Levíticos, lá do Velho Testamento, um dos animais que não poderia se alimentar eram os porcos. Lembre-se que o público aqui são judeu. Então automaticamente fica subentendido que eles pensaram que esse menino da parábola era judeu. Tá entendendo? Então ele vai ter que trabalhar com aquilo que é mais desprezado pela cultura que ele cresceu, pela cultura que ele viveu. Olha só, já não basta ter humilhado o pai, ter pegado a parte dele e ido embora, trazido para a aldeia uma vergonha gigantesca. Você imagina a cara do pai da família perante a aldeia, saber que o mais novo foi embora, que não quis ficar lá para cumprir o ritual, né, da tradição de cuidar do pai até a velhice. Não, ele foi-se embora. Para ele o pai morreu, humilhou a família perante a aldeia e agora está lá passando fome e trabalhando com porcos. E ele mesmo diz na parábola que ele desejava se alimentar com as alfarrobas, né? Algumas bíblias tá bolotas, que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E aí muitas pessoas pensam, o que é essas bolotas? O que é essas alfarrobas? O que você já ouviu sobre isso? Agora eu quero interagir. Vou pegar aqui o meu celular aqui, O que você já ouviu as pessoas falarem que eram essas alfarrobas e essas bolotas dos porcos que ele queria se alimentar? Manda aqui embaixo, manda aqui enquanto eu vou tomar um pouquinho de água, manda aqui. O que você já ouviu? Ah, lavagem, vamos ver aqui. O irmão aqui, Vitor Nascimento, falou que já ouviu falar que era lavagem. Essas alfarrobas, olha lá, vagens. A irmã Renata faria vagens. Lavagem. Nano, seria lavagem. Legal, o pessoal está interagindo aí, vamos lá. Essas alfarrobas, para nós brasileiros, era como se fosse aquele, deixa eu apagar aqui para ver se eu vou conseguir desenhar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Essas alfarrobas, para eles, tem isso lá até hoje em Israel, tá? Era uma espécie de feijão de corda. Sabe aquele feijãozinho de corda, pessoal? Era mais ou menos assim, ó. Um feijãozinho de corda. Só que isso daqui, quando tá maduro, é meio adocicada a sementinha que tem dentro. Era usado para alimentar os porcos. Mas beduínos, o que é beduínos? Aqueles homens que ficam peregrinando pelo deserto, que são mercadores, estão levando lá mercadoria, levando seda, levando hortaliças, levando tempero, né? Ou levando animais. Eles, quando achavam, também se alimentavam, porque é meio adocicada, dizem, né? Que é meio adocicada, eu ainda não experimentei. Quando eu estiver lá, se tiver, eu vou experimentar. É meio adocicada e eles também consumiam no caminho. Então, era isso aqui, mais ou menos, que ele queria se alimentar e ninguém lhe dava nada. E é aqui que nós começamos a entender claramente essa parábola. Vamos lá. E aí diz o próprio texto, Jesus afirmando, que ele caiu em si. Ele caiu em si.
Galera, isso aqui é muito importante. Esse cair em si, que gera o arrependimento, nós usamos um termo técnico para ele no mundo acadêmico, que nós chamamos de metanoia. O que é metanoia? Essa palavra vem do grego. A palavra metanoia significa mudança de pensamento, mudança de raciocínio. E logo que o pensamento muda, o raciocínio muda, automaticamente haverá mudança total de curso. É como se ele olhasse para um lado, ele olhasse para o outro, e ele caiu em si, diz o texto, metanoia, mudança de pensamento. Cara, eu tô aqui passando fome. Lá na casa do meu pai tem um monte de empregado que come do bom e do melhor, e eu tô aqui passando fome e ninguém me dá nada. Eu vou me levantar. Olha a expressão, eu vou me levantar. Olha que legal. A metanoia acontece, a mudança de pensamento acontece. E isso aqui, pessoal, no Novo Testamento para nós, essa mudança de pensamento, ela só pode ocorrer na vida do cristão depois que o Espírito Santo de Deus vem e trabalha no íntimo do coração dele. O Espírito Santo vem no íntimo do coração do cristão hoje, ou do homem hoje, e aí o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo, ele chega ao entendimento lógico, a metanoia, que ele precisa de Cristo e de se arrepender. E aí é quando ele toma a famosa decisão de agora seguir a Cristo, né? Que aí é tema de outra live, né? Se é nós que vamos, se é Cristo que nos leva, enfim, aí é tema para outra live. Mas ele diz, eu vou me levantar, eu vou voltar à casa do meu pai, e eu vou falar para o meu pai, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, faça-me de um dos seus empregados. Ele tomou a decisão, ele quer voltar. Pessoal, vamos mergulhar na parábola sem ferir o texto, sem cometer uma distorção do texto. Dentro da parábola, vamos dentro da parábola, ele é um moço que está sem dinheiro, está sem nada, está trabalhando com dano de porco, está querendo comer lá o alimento que parece feijão de corda, alfarroba, ninguém dá para ele, mas ele decide voltar. A parábola de Jesus não diz a distância da casa que era, mas ele estava longe, uma terra longínqua, né, uma terra distante. Nós não sabemos, dentro da ideia da parábola, as dificuldades que ele enfrentaria para voltar para a casa do pai. Ninguém sabe a dificuldade. Uma coisa nós sabemos, ele poderia padecer de necessidade de fome se a viagem fosse longa. Por quê? Porque ele está sem dinheiro. Talvez não teria dinheiro para pagar uma estalagem, teria que dormir ao relento. Ele poderia enfrentar inúmeros problemas nesse regresso para a casa do pai. Mas, mesmo tendo tudo isso em vista, ele não para pensar. O texto não fala que ele para pensar nas dificuldades de voltar e até mesmo o maior drama. Ele queria voltar. Mas ele não sabe se o pai iria aceitar ele de volta. E aí? Eu quero voltar, mas será que meu pai vai me receber de volta? Depois da humilhação? Depois do tapa na cara, de eu falar pra ele, tipo assim, você pra mim tá morto? Porque eu quero herança, é a mesma coisa, você tá morto. Da humilhação que eu fiz minha família passar ali na aldeia, ele não sabia como é que ia ser a recepção, mas ele está determinado a voltar. E ele levanta para voltar para a casa. E é aqui, pessoal, também que tem um ponto importantíssimo. Foca-se muito nesta parábola, apenas neste filho que se perdeu e quer voltar. Mas o personagem mais ilustre da parábola não é este filho. E não é o filho que ficou em casa, mas sim este pai amoroso e misericordioso. Perceba que pai que é esse. Quando o filho chega e diz que quer a parte da herança que ele vai embora, o pai não pergunta o que está acontecendo. Por que você quer ir embora? Explica pra mim, vem cá, vamos comer. Não, o pai até então parece que respeita a vontade dele e deixa ele ir. Dá o que ele pediu e ele vai-se embora. E agora, quando este filho está voltando, diz o texto que Jesus afirmou, dentro dessa parábola, que o pai estava o esperando. E quando o pai viu ele de longe, não foi o menino que correu em busca do pai, foi o pai que correu em busca do menino e pulou no seu pescoço, ele abraçou, ele deu um beijo de boa-vinda. Isso aqui é muito interessante, pessoal, isso aqui é interessante demais. Não somos nós, porque este pai da parábola, ele é representado pela pessoa misericordiosa de Deus. Ele é uma representação de Deus, o Deus misericordioso. Isso aqui, quando você entende, é extraordinário, porque muitas pessoas ficam se perguntando,
Mas para quem entender parábola? Não vai mudar minha vida, não vai transformar minha vida. Será mesmo? Olha a dimensão do amor deste Deus, deste Pai que é representado por Deus. E aqui você entende uma verdade absoluta da Bíblia Sagrada. Não somos nós que corremos atrás de Deus. É Deus que corre atrás dos seus filhos para regenerá-los, para salvá-los, para cuidar deles, para sarar as feridas deles e abraçar, dar um abraço de amor e de misericórdia. É Deus que corre atrás dos seus filhos. É Deus. Olha para a parábola, que legal. Perdão. E o menino, quando recebe o abraço do pai e o beijo de perdão, o beijo de boa-vinda, o menino começa a falar o que ele já tinha ensaiado lá atrás. Ele já tinha ensaiado já. Ele já tinha algo na sua mente para falar com o pai. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Olha o arrependimento. Se ele reconheceu que ele errou, ele viu que ele pisou na bola. Faça-me de mim um dos seus empregados. E é aqui que também acontece algo muito legal. O pai parece que nem dá importância para as palavras dele. E já diz, traga-me depressa uma veste nova. Pessoal, isso aqui é quase que ponto passivo para nós que somos cristãos. Mas é óbvio que tem pessoas que ainda não têm esse entendimento, então eu vou explicar. Vestes na Bíblia, na maioria das vezes, ou representam status de honra, porque lá atrás, o velho Jacó deu um vestido diferenciado, uma veste diferenciada para quem? José. Porque o texto diz que ele amava mais aquele filho. Então vestes, e principalmente vestes novas, era algo de honra. E outra, falando de uma forma espiritual, a veste na Bíblia também traz a ideia de vida espiritual, vida limpa ou vida de pecado. Lá no livro de Zacarias, o sumo sacerdote Josué da época, ele é acusado por Satanás. Satanás acusa ele que ele estava com as vestes sujas. E veste suja ali era demonstrando que o sacerdócio estava em pecado e a nação de Israel estava em pecado. E o próprio texto diz que Cristo nos lava com o seu sangue, Ele nos redime. E as nossas vestes vão ser mais alvas ou mais brancas do que a neve. Então a ideia de trazer vestes limpas para Ele, nova, fica logicamente entendido que Ele estava mal vestido, que Ele estava sujo, que ele estava com aparência ruim, feia. E a veste suja é tirada e é colocada uma veste limpa nele. Quem faz isso na vida do cristão? Quem faz isso na vida do pecador? Naquele que entende que precisa do amor desse Pai, da misericórdia desse Pai? É só o nosso Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que tira a nossa veste de pecado podre, um vestido todo sujo, um vestido todo nojento de pecado, e nos coloca uma veste limpa e nos purifica pelo sangue de Jesus Cristo, que faz com que as nossas vestes fiquem mais alvas do que a branca neve. Louvado seja Deus, está virando até pregação a exposição da parábola. Está virando pregação a exposição da parábola, pessoal. E ali é colocado uma veste branca nele. E logo na sequência ele fala, traga-me um anel. Traga-me um anel. O anel é colocado no dedo. Tem algumas possibilidades de interpretação do que seria esse anel. O anel também representava autoridade e poder. Lembra que quando José interpreta o sonho de Faraó, Faraó coloca ali um anel no dedo. E ele é o governante agora do Egito, o segundo ali que manda no Egito inteiro, pessoal. E o anel também, no dedo, além de representar autoridade, ali naquele contexto poderia representar que novamente ele tinha autoridade de filho do Senhor, que mandava em tudo ali, né, nos empregados, em tudo. A ideia também do anel seria a ideia de uma nova aliança, ou uma aliança sendo restaurada. Tem essas duas possibilidades. Vai ter mais? Vai ter mais. Mas essas duas eu entendo que mais se encaixam no texto, dentro do contexto da época de Jesus. E agora a terceira coisa que Jesus diz que este pai pede para trazer. E isso aqui é muito curioso. Olha o que ele diz, traga-me uma sandália. E aí, por que sandália? Por que sandália? O que você já ouviu sobre isso? Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Por que Jesus mandou trazer uma sandália? Manda aqui embaixo se você já ouviu alguma coisa, por que dentro da parábola aí o pai manda trazer uma sandália. Se o pai manda trazer uma sandália, logicamente ele estava descalço, ou a sandália que ele usava estava totalmente arrebentada. Mas se manda trazer sandália, a ideia principal é que ele poderia estar descalço. E aí? O
O que será que quer dizer essa sandália? Tem algum significado cultural da época? O que você já ouviu sobre isso? Manda aí pra mim que eu tô conferindo aqui, ó. Manda aqui. Tem gente mandando aqui, ó. Efésios 6. Mais o quê? Vamos lá. Vamos lá. Descalço. Ah lá, pera aí, o pessoal do mangue, ó. Escravo andava descalço. Descalço era para escravo. Para confortar. O pessoal tá mandando aqui, ó. Tá mandando. Efésios 6. Falando sobre as armaduras espirituais. Legal. Vamos lá. O pessoal citou Efésios 6 porque já olhou mais o lado espiritual. Mas quem citou aqui sobre a ideia do escravo, matou, acertou, parabéns para vocês. Dentro do contexto em que Jesus traz esta parábola, só andava descalço com os pés no chão, escravo. Era um sinal de escravidão. Então, quando o pai manda lhe colocar uma sandália nos pés, a ideia que traz pelo contexto da época era como se o pai quisesse dizer para ele: você não é mais escravo, você está livre, você agora é um homem livre. Novamente, porque ele morava com o pai, saiu, acabou tendo que trabalhar como escravo lá, né? Para não morrer de fome, e agora volta e recebe a liberdade. E aí, trazendo para aplicação pessoal, para a vida de hoje, né? Para a parte espiritual, é isso que Jesus faz na vida daqueles que ele resgata. Ele te livra do poder da escravidão do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ah, mas eu ainda peco. Sim, você ainda peca porque a natureza pecaminosa ainda é uma verdade nas nossas vidas. Mas, por muitas vezes você consegue falar assim, ó, não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. E você só faz isso não é porque você é bonzão, não é porque você é forte, não. É porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em você e te dá força para você vencer o pecado. E você conseguir sobrepujar, passar por cima dessas vontades e resistir. É por isso que você consegue. Porque Cristo te libertou da escravidão e das amarras do pecado. Bendito seja isso por ele. Então aqui, vamos lá. O vestido significa a ideia da purificação. Algo limpo, algo novo. O anel, a autoridade. Ou até mesmo uma aliança restaurada. Sandália, saindo da escravidão com a vida de liberdade. Uma liberdade do lado do Pai. E agora tem algo muito mais legal. Depois disso tudo, vai ter festa. E vai ter uma festa muito bela. Mata lá o filhote de boi mais grande, mais forte, que eu vou festejar. Lembre-se do que o próprio Cristo falou. Quando um destes pequeninos vem aos pés de Jesus, até os anjos do céu se alegram quando um desses pequeninos se rende aos pés do Todo-Poderoso. Os anjos de Deus se alegram. E lembre-se também, tem uma festa prometida para os filhos de Deus. E essa festa se chama Bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 19, do verso 7 adiante. Preste atenção que ainda não acabou a nossa parábola. Dois personagens estão em foco aqui. O filho pródigo, que é aquele que gasta todas as suas fortunas, é o esbanjador. O pai amoroso, misericordioso, que perdoa, que aceita de volta e não joga na cara. O pai poderia falar, mas você abandonou, eu vou te receber de volta, mas você abandonou e não vai ter mais parte com nada aqui não. Você já levou o que você tinha, só vou receber porque é sangue do meu sangue, mas não. Esse pai é amoroso, esse pai é misericordioso, recebe com alegria, dá um beijo, abraça, quer o filho junto com ele. Olha que top, olha que show. Aí, diz o texto que eles estão festejando, estão se alegrando. E o que acontece? O filho mais velho, que é aquele que ficou em casa, que pegou a parte da herança, mas continuou em casa, que não foi o intermediário lá no começo entre o pai e o filho para tentar fazer o filho ficar, ele chega. Ele ouve o barulho de música e dança, pessoal, porque o judeu gosta de música e dança. Se você não sabe, pesquise mais um pouquinho sobre a cultura do judaísmo. Pensa num povo festeiro. Tem até uma brincadeira no mundo dos seminários, né, no mundo da teologia, que nós costumamos falar que o nosso Deus é um Deus festeiro, é um Deus alegre, que estipulou lá várias festas para os judeus, né? E os judeus é um povo alegre, é um povo que dança, mas as danças que eles dançam, pessoal, não tem nada a ver com as danças da América Latina, ou América do Norte, ou da Europa, não. Não tem sensualidade,
Não tem ninguém ralando em ninguém, não tem ninguém encoxando ninguém, não tem ninguém passando a mão, não. É aquela dança que pega no braço, vai pra cá, pega no braço, vai pra lá. E ninguém tem malícia, é uma brincadeira. Porque, pessoal, a dança é você mostrar de forma espontânea a alegria que o seu corpo está sentindo. Então você demonstra em gestos, em pulos, em saltos. Com isso não tem problema, não tem pecado. Tá bom? Não tem pecado esse tipo de dança na presença de Deus. Algo espontâneo, algo alegre, igual eles. E aí esse filho chega, e quando ele chega, ele vê tudo isso, ele chama um dos empregados, mas o que está acontecendo aí? Sabe seu irmão? Ele voltou. E o seu pai mandou matar o bezerro mais gordo e está festejando com ele. Ele fica indignado. Ele não quer nem entrar em casa, não está nem aí pro irmão. Não quer rever o irmão que tinha abandonado, tinha dado como morto, ninguém sabia onde estava o paradeiro. Ele fica revolto, pessoal, a chegar ao ponto que o pai que tem que sair lá fora, para quê? Para conversar com ele. E quando chega lá fora, ele é agressivo. Como pode esse seu filho, já nem fala que é irmão dele, seu filho, pegou toda a parte que era dele de direito. Ele foi embora, gastou com prostituta, com meretriz. E você recebe e dá para ele o bezerro mais gordo que tem. E eu que estou aqui com você, vejo religioso, pessoal, você está entendendo agora a parábola, né? Por isso que o tema aqui hoje da minha live, o que foi? Os dois filhos perdidos, ou filhos perdidos, porque a maioria quando vai pregar essa parábola, foca só no pródigo, e esquece que tem um perdido dentro de casa, tem um perdido, e esse que está perdido dentro de casa é o religioso. Eu estou sempre contigo. Nunca desobedeci você. E o Senhor nunca me deu um bezerro, ou um cabrito para festejar com os meus amigos. Olha para você ver, o interesse dele não era festejar com o pai, era festejar com os amigos. Queria se alegrar com os amigos, não era nem com o pai, era com os amigos. Mas enfim, o pai fala o que para ele? É uma lapada na cara. Meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é seu. Agora esse seu filho estava morto e reviveu. É justo fazer. Entra, se alegra com nós. E o texto termina dizendo que ele não entra. Ele fica murmurando, não mostra ele entrando. Não mostra ele se alegrando. Pelo irmão que estava morto e reviveu e voltou. Não mostra, pessoal. Esse aqui da parábola, esse que ficou por lá de fora, que é o filho mais velho, ele é aquele cristão religioso. Que quando vê um irmãozinho que estava andando conosco, né, com nós na igreja, e aí o irmão acabou fraquejando, o irmão saiu, foi dar uma passeada, enfim, ninguém sabe o que aconteceu. Aí o irmão volta, a igreja abraça, e aí às vezes ele volta rapidamente fazer as funções dele, aí sempre vai ter um, acabou de voltar, colocou para cantar, já tá dando saudação, já tá fazendo aqui, já tá visitando a casa dele, mas era para se alegrar. E quando foi para sair era para ter intervido, era para ter conversado. E agora que voltou, ainda reclama. Para com isso é ser religioso. E é por isso que de forma proposital eu falei que para entender essa parábola tinha que ler o verso 1 e o verso 2 do capítulo 15. Por quê? Na parábola, o trato é com dois tipos de pessoa. O que diz aqui no capítulo 15 e no verso 1 e 2? Por isso que eu li de forma proposital. Senão você nunca ia entender essa parábola. Olha só como é que começa a parábola. Olha só. E agora que você vai entender o porquê que Jesus Cristo faz essas comparações. Olha que legal aqui, ó. 15 e 1. Chegando-se a Jesus, publicanos, cobradores de impostos, judeus que começaram a trabalhar para Roma, e para os outros judeus, eles eram traidores. Porque cobravam impostos dos seus semelhantes, dos seus irmãos de pátria, trabalhando para aqueles que estavam oprimindo eles. Então eles odiavam o publicano. Era tipo como se, imagina, um país vem, toma o Brasil aqui, agora nós é governado por outro país e tem que pegar pessoas do Brasil para cobrar imposto para mandar para outro país. E eu viro um desses, vai me odiar, você é um traidor, preferia morrer do que cobrar imposto do meu povo para dar para outro país. Então esses eram os publicanos. Então os publicanos chegavam para ouvir Jesus e os pecadores. Esses pecadores aqui é o que as multidões falavam que eles eram, os religiosos. Aí na sequência, outro grupo que chegava para ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas. Esses são os religiosos. Aqueles que eram santos, que não se misturavam com o publicano, não se misturavam com a ralé,
não se misturava com pecador. Eu não como com pecador. Eu não, olha lá, olha o jeito dele, ó. Porque acham que justificavam-se perante Deus por seguir rituais, por seguir práticas, por seguir tradição de pais. E aí é o que eles falam aqui, ó, murmuravam dizendo, esse aí é o Messias? Come com pecador e publicano? E é aí que Jesus traz a tríplice parábola. A parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida se perde no campo, fora. A parábola da dracma perdida se perde dentro de casa. Então a ovelha se perde para fora. É o filho que foi embora, o pródigo. E a dracma se perde dentro de casa. É o filho que ficou dentro de casa. As três parábolas mostram que tem pessoas perdidas lá fora no mundo e tem pessoas perdidas dentro da casa de Deus. Entendeu agora a dimensão da parábola do filho pródigo? Por isso que ele conta três parábolas de três coisas perdidas. A ovelha que está perdida fora, a dracma que está perdida dentro de casa, o filho que se perde lá fora e o filho que está perdido dentro de casa. E o pior de todos aqui é o filho que está perdido dentro de casa. E aí? Você já tinha entendido essa parábola desse jeito? Você já tinha entendido essa parábola dessa forma? Manda aqui para mim agora se você já tinha entendido essa parábola desse jeito. Porque no começo dessa live eu falei para você que a ideia do paralelismo hebraico é você falar coisas repetitivas de forma diferente para inculcar uma ideia na cabeça do seu ouvinte. Então Jesus fala para os fariseus e para todos os pecadores que há dois tipos de filhos de Deus. Tem uns que estão perdidos lá fora, a ovelha perdida. E tem outros que estão perdidos dentro de casa, a dracma perdida. E o filho que se vai e o filho que está dentro de casa lá. Que maravilha, que explicação maravilhosa. Nunca tinha ouvido assim. A irmã Roseli, sim, já tinha ouvido assim. Tá vendo aí? A maioria nunca tinha ouvido dessa forma a parábola, pessoal. Olha lá, nunca ouvi assim. Nunca, desse jeito não. Nunca tinha visto por este ângulo. Esta aqui, pessoal, dentro da estrutura da parábola, da ideia de parábola, é a ideia mais correta do texto dentro do seu contexto. Dentro do paralelismo hebraico e dentro também da cultura hebraica, pessoal. Pessoal, eu estou muito feliz que vocês gostaram da explicação da parábola, então, dos filhos perdidos, né? Que teve um que se perdeu fora e um perdido dentro de casa. E esse que voltou de fora vai entrar para a festa, tá lá festejando. E o que está dentro de casa, que é o religioso ali, que está sempre do lado do pai, mas o coração não está com o pai, né? Não está com o pai, esse aí não entra para a festa, que seriam os judeus, pessoal. Vocês entenderam, né? Dentro da parábola aqui do filho pródigo, aquele que vai e é pecador e volta, seriam os publicanos e os pecadores. E aquele que estava dentro de casa, que fazia tudo certinho, eram os fariseus e os escribas, que é aqueles que vai no templo, que seguia as leis, né? Que andava nos rituais, que tinha suas purificações. Eles são representados na parábola pelo filho que ficou em casa, pelo filho mais velho. Que os judeus se gabam, que receberam primeiro a lei, receberam os profetas, receberam tudo de Deus. E os publicanos, que são aqueles traidores e os pecadores, só estão começando a ouvir de Deus agora. Então eles é retratado na parábola como o filho mais velho, que nem quer entrar para se alegrar, porque não se alegra quando volta um pecador, que é aqui representado pelos publicanos e pelos pecadores. Ah lá, o pessoal gostou. Palavra maravilhosa de cada dia. Muita dracma perdida dentro da igreja. Legal, entendeu? Todo mundo entendendo, que show de bola, parabéns. Pessoal, muito importante. Você que chegou aqui agora no meio da live ou no final da live, quer assistir essa live na íntegra. Hoje eu falei sobre os filhos perdidos na parábola do filho pródigo, que não tem só um perdido ali não, tá? Ontem eu falei sobre as 10 virgens. Quem são as 10 virgens? É a igreja? É Israel? O que é o azeite? Você quer assistir todos esses conteúdos? Não vai ficar salvo aqui no meu Instagram não, pessoal. Para você assistir esses conteúdos do nosso desafio com Deus, que começou ontem e nós vamos até o dia 7. Eu vim aqui trazer essas explicações de parábolas e livros que vocês escolheram da Bíblia. Para você assistir tudo isso, você que às vezes entra, tá na correria, tá no ônibus, tá tendo que ir para a igreja, tá indo para o trabalho, não dá para você assistir, mas amanhã vai dar? É fácil, dá para você assistir. Você vai correr aqui no meu perfil do Instagram, logo agora que vai terminar, você corre no meu perfil do Instagram, tem um link. Clica naquele link ali, você vai entrar num grupo do WhatsApp. Esse grupo ninguém manda nada, o grupo é fechado, é privado. Só eu e minha equipe que postamos as coisas lá. E o que vai ser postado lá? O link dessas aulas. Então, quer assistir de novo essas aulas? Entra no grupo do WhatsApp. E detalhe,
Só quem tiver no grupo do WhatsApp no dia 8 vai receber uma aula secreta. Uma aula que não vai ser live. Não vai ser live. Só quem tiver no grupo vai receber uma aula secreta no dia 8. Então não perde mais tempo não. Terminando a live, vai no meu perfil, clica no link, fica no grupo lá quietinho. Já tem no grupo o link da aula de ontem, que talvez você perdeu, que eu falei sobre a parábola das 10 virgens. Você consegue assistir lá no grupo, lá você vai conseguir o link para assistir essa live de ontem e a de hoje também na íntegra. Amém? Muito bom ter você hoje aqui no nosso segundo dia aqui do Desafio com Deus. Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. E eu te aguardo amanhã aqui, às 9 horas da noite de novo, para trazermos mais uma parábola para vocês. E assim, até o dia 7, nós entraremos às 9 horas da noite para trazer aqui estudos bíblicos sobre alguns livros que vocês escolheram. Ó, beijão no coração, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você e toda a sua família.